Então, pessoal, agora eu vou falar de um outro conto que se chama O Construtor. Esse conto também, ele vem antes de uns, tipo assim, ele é um dos primeiros contos. Então vamos lá. E assim, depois eu vou falar sobre esse conto, porque como assim, esse conto é, digamos assim, seria um dos primeiros, mas acaba no final não fazendo sentido. Eu vou contar porquê, mas a minha imaginação ficou de um jeito. Eu vou contar como é que estava no livro e vou contar como é que ficou na minha imaginação, ok? Para ser as duas partes, para não dizer que, para ninguém dizer, mas no livro era assim, no livro tal era assim, nas tradições era assim, e você contou errado. Não. Então vamos começar o conto, né? Esse conto chama O Construtor e conta quando Asgard ainda era a cidade de Asgard, né? O reino de Asgard, perdão, era jovem. Gladesheim estava sendo construído ainda. Os deuses estavam forjando suas armas nas suas forjas, forjando os anéis, os seus elmos, formando o peitoral, as manoplas, suas armas, né? Suas espadas, suas lanças, seus escudos. E os deuses estavam preocupados. Então Odin um dia fez uma reunião com os deuses. E nessa época o Thor não estava em Asgard. Thor estava caçando gigantes nos reinos distantes. Então Odin conversou com os deuses e falou: Asgard precisa de uma muralha. Asgard precisa de uma muralha para proteger Asgard dos gigantes. Ele falava: meu maior medo, Odin disse para os deuses, é que eu tenho medo que está surgindo, os gigantes estão se reproduzindo muito rápido. E está surgindo sábios, tanto no mundo, tanto em Jotunheim quanto no mundo dos homens. E eu tenho medo que esses sábios em Midgard e esses sábios de Jotunheim descubram os segredos de Bifrost. Que Bifrost é só para os deuses, só para os Asa, os deuses, entre aspas, né, deuses entre aspas, transitarem, só para os deuses, que seria a ponte só dos deuses. Então existe um segredo: se uma criatura que não for um Asa pegar a ponte, ele é queimado. E Odin tinha medo que alguma criatura que não fosse um Asa começasse a descobrir o segredo. Ele falava: precisamos então, quando chegar essa época, e vai chegar, vai ter alguma criatura do mundo de Midgard ou de Jotunheim, ou talvez até de algum outro reino, que vai descobrir os segredos de Bifrost. Então a gente precisa ter umas muralhas em volta de Asgard para nos protegermos. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Os vikings, eles naquela época, não só dos vikings, né, dos povos mais antigos, antes do advento da pólvora, porque a pólvora mudou tudo isso. Então, como você se protegia antes do advento da pólvora? Você fazia muralhas. Por quê? É o seguinte: faca, lança, espada, ela não ia impedir, destruir uma muralha. Para você conseguir destruir uma muralha demorava muito tempo. Por exemplo, assim, veja a história de Troia. É uma história super antiga, certo? Demorou 10 anos para os gregos derrubar a cidade de Troia. Por quê? Porque tinha uma muralha enorme. Então não era assim, se você era um rei poderoso e você queria destruir um outro reino, se esse outro reino tinha uma muralha, você tinha que repensar. Porque você iria cercar com o seu exército, você ia tentar derrubar os portões da cidadela. Isso poderia existir os invernos, e muitas vezes se você tinha que levar provisões, você tinha que ficar em acampamentos no inverno, ou tomar cidades lá perto para você ficar no inverno e sobreviver. E às vezes esse outro rei tinha outros aliados que vinham auxiliar ele e você não conseguia, como posso dizer, tomar aquela cidade. Então assim, baseado nisso, certo? Porque para a imaginação. Então, porque depois, o que muda no advento da pólvora? Bom, com canhões, você derruba as muralhas, né? Não adianta muito, certo? Você derrubava as muralhas com os canhões, então... Aí depois do advento da pólvora, o que adiantava é você fazer armas com pólvora também, e você fazia artilharias, e aí a coisa foi mudando, né? E você fazia ruelas, como se fossem labirintos para se proteger, e essa foi umas ideias que eram usadas mais ou menos no sistema, né? Então, continuando a história. Então tudo bem. Aí passou um tempo, aí um dia, como posso dizer... Um gigante está cruzando Bifrost, mas na verdade não era um formato, não era um gigante, tinha um homem vestido uma roupa de
Até uma roupa parecida com a que Odin usava de andarilho, uma roupa com um chapéu e uma roupa como se fosse um sábio. E ele puxava um grande cavalo cinzento, um cavalo gigante. Um cavalo gigante. Ele estava cruzando o Bifrost. Aí de repente no meio da ponte, Heimdall parou o cara e perguntou com aquela... Estava armado, né? Com o Gjallarhorn, ou Heimdall, com aquele chofar dele, com aquele chifre que ele tocava no peito, assim, amarrado no peito dele, com uma espada, com uma armadura. Ele, quem vem lá? Bem estilo medieval. Aí o cara se fala, eu sou o construtor. Eu soube que em Asgard eles estão precisando de construtores de torres fortes. E eu sou um construtor de torres fortes e muralhas. E vim oferecer meus serviços para Asgard. Aí o Heimdall olhou, mas não cabia o Heimdall. Heimdall poderia tentar lutar, poderia fazer alguma coisa, mas não cabia o Heimdall esse julgamento. Tanto é que ele não deixou o cara passar. Aí ele pegou e tocou a trombeta, tocou a trombeta. Aí veio Odin cavalgando não com o Sleipnir, nessa época, bem um dos primeiros contos, ele não tinha um Sleipnir nessa época, cavalgando um cavalo, e as valquírias vieram também. As 9 valquírias, que são filhas de Odin, também vieram, todos armados. Aí na hora que Odin olhou, ele pensou, todos os nossos medos se transformaram em realidade. Porque olha só, apareceu um homem segurando um cavalo gigante na Bifrost, ou seja, meus medos se transformaram em realidade. A coisa já está acontecendo e está acontecendo agora. Aí quando Odin chegou perto, Heimdall falou, ele vem oferecer, blá, 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 blá. Aí Odin perguntou, ele repetiu com as palavras dele, o que você quer? Aí eu sou o consultor de torre forte, venho oferecer meus serviços, tal. Ele falou no final, peço o direito de proferir isso em Asgard, perante os outros deuses e perante o pai de todos, que era ele, né? E eu também, mediante a um pagamento. Aí Odin, tudo bem, vou te dar esse direito. Vamos para Asgard. Aí ele e as valquírias foram. Aí ele chamou lá um dos responsáveis que levou esse cara pro estábulo dos deuses para deixar o cavalo gigante dele e falou, você vai ser chamado quando chegar a hora de se apresentar no nosso salão. Aí Odin chegou, chamou os deuses e falou, tem um cara aqui que vai, né, fazer a sua apresentação do que ele quer. E todos os nossos medos se transformou em realidade. Porém também existe uma questão que o que ele tem para oferecer pode ser interessante. Aí os deuses sentaram ali em volta do conselho do Odin. Aí Odin chamou esse homem. Aí chegaram, aí Odin falou, quem é você e o que você quer? Aí ele falou, eu sou o construtor, me chamam de construtor. Eu sou um construtor de torres fortes e muralhas. Aí Odin falou, o que você vai fazer? Eu ofereço o seguinte, eu vou construir uma muralha em torno de Asgard. Eu vou construir uma fortaleza em volta de Gladesheim, a colunata de cristal. E o que você quer em pagamento? Em pagamento eu quero a deusa Freya em casamento. E também quero as luminárias do mundo dos homens, o sol e a lua. Aí Odin fala, quanto tempo você vai construir essa fortaleza? Em 3 estações. Eu vou começar nesse inverno e termino no próximo inverno. Mas veja bem, quando ele fala 3 estações, existe 4 estações. Ele está contando com uma primavera e o verão numa só. Então 3 estações, tipo primavera e verão numa só, outono e inverno. Aí Odin falou, vou deliberar com os outros deuses. Aí ele saiu. Aí a Freya já, não aceito. Eu não vou ser dada como espólio para um homem que veio não sei de onde, carregando um cavalo gigante. Provavelmente deve ser um gigante disfarçado de homem. A maioria dos deuses concordou com a Freya, um preço muito alto. Mas aí os outros deuses, que eram minoria, falaram para Odin, sim, mas tem o fato de que já existe um que veio aqui, e se realmente ele for um gigante disfarçado, ele já está aqui dentro, precisamos de uma torre forte. Ah, mas como? Não tem saída, vamos ter que mandar esse homem, esse ser embora daqui.
Aí o Loki pediu a palavra. Pai de todos, eu tenho uma palavra para falar. Aí Odin fala, pode falar, Loki. Aí Loki falou, eu proponho o seguinte, Asgard precisa de construção de uma muralha. É uma coisa da proteção de Asgard. É uma questão da sobrevivência dos deuses. Portanto, eu proponho o seguinte, se realmente esse ser, esse homem, se realmente ele for um gigante, ele vai começar a construção. Aí Odin, sim, isso nos preocupa, Loki. Ele não pode ganhar a aposta. Uma aposta, ele não pode ganhar isso. Então vamos transformar numa aposta, perdão, é aqui que tem o negócio. Vamos transformar isso numa aposta, Odin. Pai de todos. Vamos transformar isso numa aposta. Você vai propor para ele o seguinte. Você vai propor para esse gigante disfarçado de homem que uma maneira de ele começar a construção da muralha sem ele vencer. Porque veja bem, pai de todos, tudo que ele precisa fazer é montar os fundamentos da muralha. Depois os deuses acabam a construção. O mais difícil é fazer os fundamentos e começar a construção. Deixa esse ser, esse gigante, começar a construção para nós. Depois os deuses constroem em cima. O mais fácil. Os outros deuses, uma boa ideia, uma boa ideia. E o que você propõe, Loki? Disse Odin. Ora, vamos fazer esse ser não ganhar. Então ele disse que termina essa muralha em 3 anos, em 3 estações. Ora, vamos transformar numa única estação. Está começando o inverno, ele vai ter que acabar nesse inverno. No fim do inverno, no início da primavera, ele tem que acabar a construção. E vai fazer sozinho. Se esse ser está planejando ter uma ajuda de alguém, nós vamos cortar isso dele, ele vai fazer sozinho. E depois a gente constrói em cima das construções, em cima das fundações que ele fizer. Outros deuses, muito bem, a Freya, não aceito, é muito arriscado. Tipo assim, ela que se dá em casamento, né? Muito arriscado isso, não aceito. Horas, o Loki falou, é uma aposta, e a gente vai ter uma aposta, nós vamos ganhar essa aposta. A maioria dos deuses concordou. Odin falou, é uma coisa muito arriscada, mas nós precisamos ter essa fortaleza urgente. Aí eles chamaram de volta o gigante, o construtor disfarçado, um homem disfarçado de gigante, chamou o construtor. Ele falou, estranho, nós aceitamos a sua proposta de construção da muralha em torno de Asgard, porém com uma condição, você não vai ter 3 estações para terminar ela, você vai ter uma única estação. E você não vai ter ajuda de ninguém. E se você começar essa construção agora do início do inverno, você tem que acabar ela no início da primavera. No primeiro dia de primavera, a muralha tem que estar construída. E se não tiver, nós nos abstemos do pagamento. E aí, nós vamos construir uma muralha em cima da muralha que você for fazer. Se você vencer, você leva a mão de Freya para você. E se você vencer, você leva as luminárias do mundo dos homens. Mas se você perder, você não vai levar nada. Aí o gigante que seria um homem disfarçado de gigante, né, disse, uma aposta, hein, pai de todos? Isso, uma aposta, você aceita? Ele ficou um tempo pensando. Ele disse, eu tenho uma condição. Odin fale a condição. Eu quero ajuda, assim, eu não vou ter ajuda de ninguém. Odin, uma das condições é você não vai ter ajuda de ninguém. Porém, eu peço que eu possa usar o meu cavalo. Meu cavalo, Svaldfari. Só ele. Você não vai proibir um trabalhador de usar o seu cavalo? Vai, pai de todos. Odin pensou, não, eu não vou. Eu aceito que você use seu cavalo, Svaldfari. Ele, muito bem, então eu aceito a sua aposta, Odin. Então vamos lá. Aí, na manhã seguinte, o construtor começou a cavar para fazer as fundações da muralha. E aí os deuses começaram a perceber, olhando, né, que ele cavava muito rápido. Um deus comentava com o outro, né, um Aesir comentava com o outro. Nossa, como ele cava depressa. O Loki falava, bobagem. Ele pode cavar depressa, mas e daí? Ele tem que pegar pedras enormes e trazer da geleira lá de cima para cá. E tá tudo congelado. Entendeu? Ainda o cavalo dele ser gigante, ele vai demorar uma semana
para conseguir descer com esse cavalo para cá. Aí de noite o construtor pegou, colocou uma carroça como fosse esqui, sabe aquele negócio de esquis que se coloca embaixo da carroça para poder atravessar o gelo, sabe? Não era roda, aqueles esquis, como se fosse uma espécie de esquis, mas tem um nome, eu não lembro do nome disso. Até parece uma espécie de prancha, sabe? Enfim, não me lembro o nome. Aí ele subiu no início da noite o cavalo dele, Svaldfari. Interessante, o cavalo Svaldfari significa aquele que carrega fardos, aquele que carrega grandes fardos, significa isso. Aquele que carrega fardos pesados, uma coisa assim, ou grandes fardos ou fardos pesados. Aí, naquela noite em Asgard, foi uma noite tranquila, porque a maioria dos deuses realmente achou que ele ia demorar uma semana para voltar. Então todo mundo ficou tranquilo e foi uma noite agradável em Asgard. Só que de manhã cedo, esse estranho com seu cavalo gigante voltou, e na carroça tinha grandes pedras, várias pedras enormes, e o cavalo puxava com a maior tranquilidade aquelas pedras enormes. E aí os deuses até desceram para ver de perto aquela cena, e o gigante olhou para ele sorrindo, deu uma piscadinha. Bom dia, senhores. Que ele sacou, né? Tipo, vocês estão duvidando que eu ia conseguir fazer isso, mas eu consegui trazer. E aí ele fazia isso. Então o que ele fazia? Ele, de dia, então ele ia, ele colocava as pedras no lugar, tudo bem colocadinho, bem arrumadinho, que não tinha nenhum espaço para não passar nenhuma formiga no meio delas. E de noite ele pegava, subia com os Svaldfari lá na montanha, e no dia seguinte trazia. Aí começou. Aí todo dia isso foi acontecendo isso. Aí veio as nevascas. E quando subiu as nevascas, Loki falou: fiquem tranquilo, tá vindo as nevascas. Não é agora que ele vai demorar uma semana mesmo, não tem que se preocupar. Só que ainda assim, de noite ele subia e de manhã cedo ele trazia com os Svaldfari puxando a carroça com enormes pedras das montanhas. E ele montava a muralha ia subindo, ficando gigante e perfeita, assim, bem protegida. Ele fez uma fortaleza em torno de Gladesheim. Gladesheim ficou super protegida. E aí de repente estava chegando o final do inverno, estava chegando aquela nevada, o fim das nevascas, que tudo ficava uma lama. Aí o Loki falou: agora vai tudo ficar uma lama, vai ficar impossível para ele fazer. Esse cavalo a carroça vai encravar, o cavalo não vai conseguir puxar, você vai ver. Só que mesmo com a lama, o cavalo puxava e tirava da lama, não encravava, foi uma coisa assim, todo mundo ficava: cara, o cara tem uma força, o cavalo é monstruoso. Aí nisso a primavera estava chegando, aí quando faltava, digamos assim, um dia, faltava umas 20 pedras para o gigante terminar, e naquela noite ele ia subir e terminar no dia seguinte. Aí Freya pediu uma reunião entre os deuses. Aí eles se reuniram. Aí Freya disse: pai de todos, eu tenho um pedido a fazer. Odin: faça o pedido, Freya. Como veio você dada de presente para esse estranho, que provavelmente é um gigante de Jotunheim, eu vou ser levada para Jotunheim, e o mundo dos homens vai ficar sem as luminárias, o sol e a lua, e vai ficar numa escuridão eterna. Eu peço, pai de todos, que o responsável por tal atrocidade seja dado como culpado e seja punido devidamente. Aí muitos deuses: concordamos com Freya, sim, concordamos. Aí o Odin virou para Loki estava presente. Loki, filho de Laufey, está sendo apresentado nesse conselho que você é responsável por tais atrocidades. O seu mau conselho perante esse conselho nos fez validar o trabalho e fizemos um juramento, porque foi feito um juramento, esqueci de comentar lá atrás, foi feito um juramento com um provável gigante de Jotunheim. Fomos enganados, não temos como voltar atrás. Mas quando Freya foi levada de Jotunheim junto com as luminárias do mundo dos homens, você será punido. Aí Loki: mas não sou o único culpado. Veja, pai de todos os deuses aqui são culpados. Quantos deuses não concordaram comigo? A maioria: mentira, a ideia é sua, Loki, filho de Laufey. Assuma as consequências do mundo. Loki, não. Aí Odin falou: você é o responsável, Loki.
Foi feito o juramento. Aí ele, pai de todos, eu e você temos os juramentos. Sim, pai de Loki. Por isso mesmo você não será morto. Você será levado para o reino da tortura. E você será deixado por uma eternidade. Não por uma eternidade, não por toda a eternidade. Por eternidade seria por séculos. Por uma eternidade no reino da tortura. Aí Loki ficou em silêncio. E Loki depois disse para Odin: o que você quer que eu faça, pai de todos? Eu não quero nada que você. Eu não quero que você faça nada, Loki. Além do que, não tem nada que você possa fazer. Eu estou apenas dizendo e inteirando que se Freya for dada em casamento, ou for levada por esse gigante para Jotunheim, a luminária dos mundos dos homens tiver que ser dada, você será colocado no mundo da tortura. Estou apenas enfatizando isso. Então você está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa? Veja bem, Loki, eu não disse que você tem que fazer alguma coisa. Mas se você fizer alguma coisa, você vai fazer, e você vai fazer de uma maneira que não vai atrapalhar o juramento desse conselho. E você não vai atrapalhar o meu juramento. Tá entendido, Loki? Aí Loki olhou e dá risadinha, tipo, sabe? Eu sei o que eu vou fazer para de todos. Eu vou enganar esse gigante de Jotunheim. Odin olhou assim com horror, com desprezo, porque ele viu que o que Loki estava querendo é se divertir às custas desse suposto gigante. Não estava preocupado com as consequências dos atos dele. Aí Loki saiu. Aí quando chegou o fim da tarde e o estranho foi até o Svaldfari não foi encontrado, o lugar que ele sempre ficava. Aí esse estranho olhou, não achou o Svaldfari. Aí Svaldfari não vinha. Ele começou a assobiar. Aí de repente, quando ele subiu bem alto, ele ouviu o relincho do cavalo dele. Aí ele ouviu as pegadas, sabe? Ouviu os trotes. De repente ele não viu um trote de um cavalo, ele viu o trote de mais de um cavalo. Aí ele olha para o lado, assim, distante, e ele vê que tinha uma égua marrom junto com o cavalo cinzento dele. Aí ele ficou assustado, porque ele tinha que terminar aquele trabalho aquela noite. No dia seguinte era o início da primavera, ele precisava terminar a última, ele precisava chegar com as pedras e entregar na noite do dia seguinte. Aí ele subiu com mais força. Aí o Svaldfari ele quase vinha, mas na hora que ele estava vindo, a égua aí mordiscava o pescoço do Svaldfari, o Svaldfari voltava para trás. Aí ele assobiava, na hora que o Svaldfari estava vindo de novo, a égua aí mordiscava o pescoço e ele voltava. Aí até chegar um momento que o Svaldfari começou a perseguir a égua andando com trotes lentos para o Svaldfari atrás dela, e o Svaldfari atrás dela. Aí o estranho, vem cá, desgraçado, vem cá, e saiu correndo, mas o Svaldfari sumiu com a égua para a floresta. Aí o estranho viu que não tinha saída, não ia conseguir achar esse cavalo nunca. Aí ele agarrou a carroça com o esqui e ele subiu a montanha. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, ele estava voltando. E digamos assim, ele precisava de umas 20 pedras para finalizar a muralha. Ele estava descendo com 10, tudo cansado. Aí Odin estava com os deuses lá, perto de onde estava constituindo a muralha. Aí ele falou: estranho, você perdeu. Você precisa de 20 pedras e você só chegou com 10. Você não vai acabar essa muralha hoje. Aí o estranho ficou olhando para ele com raiva. Aí ele falou: e digo mais, estranho, Odin disse para ele. Se eu soubesse que você era um gigante, não tinha feito um juramento com você, não tinha feito esse acordo para você construir aqui. Aí o gigante, com raiva do segredo dele ser descoberto, ele fala: você me enganou, pai de todos. Você mentiu para mim. A Freya era para ser minha. As luminárias do sol e da terra, do mundo dos homens, era para ser minhas. E vocês me enganaram. Vocês quebraram o juramento. Nenhum acordo foi quebrado, Odin inteirou. Nenhum acordo foi quebrado, mas agora é hora de você ir embora. Não. Eu fiz uma muralha aqui e fiz uma fortaleza em torno de Gladesheim, eu não posso destruir. Mas eu vou destruir todas essas cidades, todas essas reinozinhos em volta de Asgard. Eu vou destruir todas essas casinhas aqui que vocês têm. E aí ele tomou a forma dele, que era um gigante da montanha, um gigantesco. E gritava. Aaah! Aí como se fosse assim. Por exemplo, Odin fez uma prece para Thor. E nesse momento que ele fez uma prece para Thor, de repente surge então a biga de Thor
com as duas cabras dele. Aí Thor desceu da biga dele. Mas aí é que tá. Vamos dar um adendo aqui. No livro que eu li, essa história, nos livros, né? Isso que é interessante. Nos dois livros, um dos livros, uma das tradições, reitera que essa história vem de antes do Tesouro dos Deuses. Se ela é antes da Tesoura dos Deuses, então Thor não tem o martelo. E na outra história, também o Tesouro dos Deuses vem... Essa história é antes do Tesouro dos Deuses, e Thor não tem o martelo. Só que nas duas histórias, que é antes do Tesouro dos Deuses, Thor pega o martelo. Mas como Thor pode pegar o martelo Mjolnir se ele não tem Mjolnir? Se essa história é antes do Tesouro dos Deuses. Então, na minha imaginação, colocando esse adendo, Thor não usou o martelo, mas tudo bem. Na história, na historinha que eu li, Thor estava com o martelo. E Thor lança o martelo. Mas na minha imaginação, Thor não estava com o martelo. Na minha imaginação, Thor estava usando a manopla de ferro dele e estava usando o Gungnir, o cinto que dobra a sua força. Então ele pulou e deu um soco com tudo na cabeça do gigante. Mas na historinha, Thor lançou o martelo dele. Tudo bem. Na minha imaginação, Thor deu um soco com a manopla de ferro dele. E aí o gigante caiu no chão morto. E Thor disse: esse é seu pagamento. Para finalizar a história, o que acontece? Loki ficou desaparecido por uns meses, vários meses. E quando ele voltou, Loki trazia um cavalo, um potro com ele, que era chamado de Sleipnir, um potro de 8 patas. E onde que Loki ia, Sleipnir seguia ele e tratava Loki como se fosse a sua mãe. O que caso era, Loki era a mãe de Sleipnir. Loki pariu Sleipnir. Mas se você mencionasse isso para Loki, Loki ia ficar inimigo de você, ou da pessoa seria no caso, e iria perseguir ou arrumar uma das suas tramóias. Tudo bem, a história termina aí. Por isso, então, os deuses conseguiram a sua muralha, sua fortaleza em volta de Gladysheim, a coluna de cristal, e Odin ganhou seu cavalo Sleipnir, que virou o cavalo mais rápido dos 9 mundos. Fim para essa história. Vamos fazendo alguns adendos aqui. Eu acho muito interessante essa historinha, porque essa historinha mostra a questão dos gigantes do Jotunheim. Loki, filho de Laufey, ele é um gigante. Ele é o que? Um metamorfo. Então a maioria dos gigantes são metamorfos. Pelo menos foi do meu entendimento, tá? Então, digamos assim, Bur, aquele ser que surgiu depois, primeiro surge Ymir, depois surge Bur e o filho dele Bor. Então digamos assim, os filhos de Bur, não necessariamente assim, eles podem mudar de forma, mas não mudam tanto. Mas os gigantes de gelo têm o poder de mudar de forma. Você vê, por exemplo, o Estranho. Ele estava na forma de um homem, depois ele tomou a forma dele como um gigante tamanho de uma montanha. Então, digamos assim, uma coisa que eu descobri, que o cara que eu comentei dele no inicinho, chama do Norse Mythology and the Unofficial Guide, ele comenta que é o seguinte: o gigante, muitas vezes, gigante não necessariamente significa gigante. Gigante também pode significar poderoso, muito forte. E a gente também vê que são metamorfos. E até uns filhos de Bur também são metamorfos, que a gente vê eles poderem mudar de forma. Uma coisa que é interessante também, vamos supor assim, então Loki seria a mãe de Sleipnir, ou seja, então um metamorfo macho deu a luz para um... Como? Pois é, ele não é uma criatura de Midgard. Ele é uma criatura que vem lá da gosma lá de Ginnungagap, lá da gosma da garganta do abismo. Então ele não faz parte de Midgard, das coisas de Midgard.
Então, digamos assim, então o Loki pode ser visto como uma fêmea. Ah, sim. Porque algumas pessoas consideram o Loki como neutro e tudo mais. Olha, eu não pretendo tirar de ninguém essa ideia. Se realmente você acha isso, você pode achar, até porque não existe um canone da mitologia nórdica. Não existe assim como existe por exemplo, da mitologia grega ou até de religiões. Não existe um canone dizendo, porque tem que ser assim. Não, não existe. Então, se você quiser achar Loki como neutro, você pode, não tem problema. Mas na mitologia, Loki é referido como ele. Nas tradições ele é visto como ele. E Loki se vê como ele, porque ele teve, depois as relações que ele tem são como o masculino, porque, certo, ele tem uma esposa de Asgard e ele vai depois ter uma amante. Então ele se define como ele. Mas quem quiser achar diferente não tem problema nenhum nisso. Não existe um canone da mitologia nórdica.